Seja bem-vindo ao canal Ciências da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. No vídeo de hoje, nós vamos abordar um sistema de governo. Lembrando que sempre quando nós falamos sobre cristianismo, muitas vezes as pessoas pensam que é eu sou cristão, e todo mundo já faz um estereotipo ali, é um tipo de cristianismo do qual alguém conheça, né? Mas o cristianismo ele é amplo, né? Ele tem vários formatos, né? Ele tem vários tipos de interpretação, várias formas de ver o cristianismo. Partindo daí, as igrejas elas foram se desenvolvendo, né? E criando o seu sistema de governo, como ela seria governada, né? E a partir daí nós temos o sistema de governo episcopal, congregacional, através do presbiterianismo, através de presbítero, o governo através de presbíteros, né? Que vai ser um dos vídeos que eu vou gravar aqui, né? E o sistema de governo episcopal bem conhecido por causa da Igreja Católica, mas também nós temos algumas igrejas que seguem mais ou menos essa linha, inclusive uma das maiores igrejas, se não a maior igreja pentecostal do Brasil, que por mais que não seja classificada como um sistema de governo episcopal, né, que é a Assembleia de Deus, mas se nós formos ver na prática, ela se enquadra. Pode não ser de uma forma a partir de documentos da própria igreja, ela não se classificar, mas quando a gente vai para a prática, há uma semelhança, né? Claro que aqui apenas um modo de compreender e fazer essa conexão, não o que a igreja diz, mas na prática como que funciona. Mas a gente não vai falar hoje sobre o sistema de governo episcopal, vamos falar sobre o sistema de governo congregacional. E aí, o primeiro ponto que a gente tem que partir é entender, né, como que funciona esse sistema, como que é governada as igrejas que se adaptam, que aderem, poderíamos dizer assim, o sistema de governo congregacional. E aí, eu acho que a gente tem que começar pela definição, né? Como que a gente definiria? É um sistema de governo eclesiástico, né? É um sistema de governo da igreja, o sistema de governo congregacional. E na prática seria o seguinte: a autoridade que é tomada para decisões da igreja, né, de dirigir a igreja, o que a igreja deve fazer, como deve fazer, qual seria o melhor caminho, né, para algumas decisões, ela reside exclusivamente na Assembleia, numa Assembleia mais ou menos semelhante, não igual, ao sistema de governo brasileiro, que tem lá a Câmara dos Deputados, a Câmara do Senado. No entanto, quem toma as decisões não são representantes, mas a própria igreja, uma assembleia onde é trazida as pautas, né, do qual o presidente da mesa normalmente é o pastor, e aí a partir daí é tomada decisões e a igreja vota como se fosse uma eleição secular, né? No entanto, não para eleger representante, mas para tomar as decisões da igreja. E o nome que se dá é a Assembleia Geral dos Membros da Igreja Local. Uma observação a ser feita aqui é com relação a essas congregações, que elas, ainda dentro da nossa introdução, um dos pontos que devem ser levados em conta é que elas são igrejas independentes, né? Teoricamente elas são independentes, né? E isso na parte administrativa. Então ela administra o seu próprio dinheiro, sem o dinheiro que entra com a arrecadação de dízimos e ofertas, né? Sem que haja uma interferência externa ou de alguém por trás. Não, a igreja mesmo é quem administra o seu dinheiro. E nesse caso aí, o pastor, né? O pastor, ele tem a direção espiritual da igreja. No entanto, ele não é ele não tem ali uma representatividade
para fazer as coisas do jeito que ele quiser, tomar as decisões que ele quiser, né? Mas em que, inclusive, no caso, quem elege esse pastor ou quem coloca ele lá na igreja para ser o pastor é a própria congregação. Em algumas congregações ainda funciona assim. Quando o pastor morre ou acontece alguma coisa e o pastor é destituído, né, é removido, para se eleger o outro pastor, vai os pastores lá, vão pregar, e a igreja vai tendo contato com vários pastores para depois tomar a sua decisão, que inclusive também para remover o pastor, isso é feito através de uma assembleia. Então, essa introdução para que a gente compreenda como é que funciona o sistema de governo congregacional. Na sequência, a gente vai abordar quais são as características, quais são as principais características da igreja congregacional. Então, deixo para a segunda parte do vídeo.